Episódio de número 11. Entre linhas e emoções. Este é um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Vamos começar. Portões abertos, almas feridas, curando os limites violados. Nossa casa sul-africana tinha 2 entradas. Os conhecidos mais formais entravam pela porta da frente, que permanecia trancada, enquanto a entrada dos fundos tinha um portão de metal sem cadeado. Amigos e família sabiam que deviam usar a entrada dos fundos ao invés de usar a porta da frente, pois assim tinham total acesso à nossa casa. Infelizmente, pessoas que se faziam de amigos da família também conseguiram passagem de entrada. Quando tentei contar à mamãe o que aconteceu comigo nas mãos de um desses amigos disfarçados, ela minimizou as ações dele. "Ah, isso é típico do Bill", ela disse. Bill, então, rapidamente concluiu que ninguém me protegeria. E eu enfrentei anos de lutas nas mãos dele, assim como já tinha enfrentado vindo de muitos outros. Meu escape aconteceu quando minha família fez as malas com os nossos itens pessoais, colocou-as num vagão de um navio cargueiro e embarcamos para a América. Enquanto a minha versão de 10 anos de idade estava grata por estar a milhas de distância do perigo, meu segredo me torturou durante anos. Infelizmente, o portão para nossa casa havia ficado desprotegido em todos os sentidos. E a destruição entrou. No mundo ideal, os pais estabelecem limites saudáveis para protegerem suas famílias, ao invés de deixarem o portão aberto, dando abertura ao caos. As crianças são protegidas e ensinadas que ninguém tem o direito de feri-las. Mas e se os nossos protetores abandonarem os seus postos? Ou pior ainda, e se os pais forem os abusadores? Pode ser que, como criança, você tentou estabelecer limites, mas enfrentou protestos do tipo: "Você é tão reservada? Qual é o seu problema? Por que você está assim? Você está muito quieta, você mudou. Nós somos seus pais." E assim por diante. Essas mensagens podem ter apontado para a crença incorreta de que o nosso corpo pertence a outra pessoa. Além disso, quando se trata de tempo certo para revelar o abuso, algumas vítimas creem que elas não devem compartilhar nada por medo de expor o abusador. Elas foram manipuladas a pensarem que elas devem proteger a reputação do seu abusador. Prometi não discutir aqui neste livro nenhum detalhe acerca das violações sexuais que já sofri, e pretendo manter essa promessa. Contudo, as mentiras que surgiram a partir dessas violações devem ser confrontadas. A verdade é que seu corpo pertence a você. Não há nada de errado com você por desejar protegê-lo, nem por escolher compartilhar o trauma com as pessoas que podem ajudá-lo a se proteger. Mesmo adulto, você não precisa sacrificar seu corpo para satisfazer alguém. O abuso é algo completamente anormal e não pode ser ignorado baseado em como isso aconteceu. Ele deve ser curado através do amor de Deus dentro de uma comunidade segura, conforme você aprende a se honrar e a se proteger. Ninguém tem o direito de te pressionar e te convencer a fazer nada que não queira. Seu corpo pertence a você somente, como tal, e ele é um dom, e você escolhe de que maneira irá doá-lo, dentro de um relacionamento de aliança, amor e reciprocidade. Em 1 Coríntios 7,4, um verso que algumas pessoas interpretam incorretamente, somos encorajados a exercer satisfação mútua, nunca o domínio sobre o outro. O amor verdadeiro honra, não pressiona e nunca viola o outro. Você não merece menos do que isso. Jesus comparou seus seguidores a ovelhas e se comparou a pastor
e ao pastor e à porta do aprisco de Deus. Graças a Jesus, que ofereceu sua vida em sacrifício a nosso favor, temos total acesso a Deus. O portão está sempre aberto para suas ovelhas. Jesus alertou que qualquer pessoa que entrar para o aprisco de qualquer outra forma é um ladrão e um salteador. Está lá em João 10. Eles ignoram o portão. Acredite, quando as pessoas nos ferem no corpo e na alma, é porque elas desrespeitaram os limites de Deus em primeiro lugar. Preste atenção nisso. Quando as pessoas nos ferem no corpo e na alma, é porque elas desrespeitaram os limites de Deus em primeiro lugar. Mulheres, particularmente, tendem a sentir que estabelecer limites não seja algo bíblico. Existem diversas situações na Bíblia que comprovam o contrário. Providenciarei uma. No Sermão da Montanha, encontrado em Mateus 5, Jesus afirma que se um homem se quer olhar para uma mulher, cobiçando-a em seu coração, ele já cometeu adultério. Isso protege os dois lados. A mulher é resguardada da vergonha da violação e o homem é protegido do pecado. Os limites são profundos e são ideia de Deus. Uma certa amiga compartilhou comigo os detalhes acerca da traição do seu esposo. Uma vez que ela o confrontou sobre sua infidelidade, ele chorou desesperadamente, implorou que ela o deixasse ficar e prometeu que mudaria seu comportamento. Contanto, apesar das promessas, ele não abandonou seu vício. No momento da minha conversa com ela, o ciclo de abuso já havia passado por muitas versões. Ela descobriu sua infidelidade, ele implorou aos prantos pelo perdão e prometeu ser fiel. Eles reconstruíram um relacionamento abalado, somente para ele quebrar sua confiança novamente. Ela chorou e recontou o alto preço que isso lhe havia custado, especialmente ao ter que velar a verdade do seu círculo de amigos e das crianças. Manter uma fachada sugou dela tudo o que ela tinha. Nós duas demos as mãos e oramos. Durante a oração, pude ver uma imagem de 2 quintais, separados por uma cerca de madeira. Um quintal estava todo encharcado de água, enquanto o outro estava seco como um deserto. Apesar das 2 casas terem mangueiras de água, uma delas havia sido arremessada sobre a cerca para o quintal vizinho, causando aquela enchente. Nenhum dos 2 quintais receberam o que precisavam para manter um jardim saudável. Um recebia atenção demais, enquanto o outro não recebia nenhum. O quintal encharcado representava o esposo daquela mulher. Ele já havia recebido muito além da atenção que precisava, tanto dela quanto de suas amantes. Enquanto orávamos, ela se reconheceu como quintal negligenciado, por ter passado anos sem atentar-se para suas próprias necessidades básicas. Havia chegado a hora dela se focar em sua própria saúde. Quanto mais ela o auxiliava, encobrindo seu comportamento dos amigos, mais isso servia para exacerbar o problema. Liberar-se deste ciclo pecaminoso seria a única opção saudável para ela. A cerca representava um limite que precisava ser erguido no seu casamento. Ela entendeu que cada pessoa tem um papel a cumprir no relacionamento. Não podemos desempenhar o papel de outra pessoa no lugar dela, somente ela pode fazê-lo. Sua confiança fora violada repetidamente. Caso ela escolhesse permanecer casada, ele teria que assumir sua culpa e prestar contas diariamente para sua comunidade. Ela precisaria de tempo e de acolhimento de um grupo de apoio, e eles 2 precisariam de aconselhamento matrimonial. No final, ele escolheu seu vício e perdeu o casamento que tinha com a minha amiga. Mas ela se curou e segue uma vida saudável até o dia de hoje.
Os limites não têm o propósito de se posicionarem contra uma ou outra pessoa. Eles são estabelecidos para o nosso próprio benefício. Eles são fluidos e podem ser ajustados conforme necessário. Ou seja, podemos baixar ou elevar limite de acordo com o necessário. Contudo, esteja preparado para um potencial contra-ataque, visto que as pessoas que transgridem os limites normalmente também resistem a eles. Uma certa vez, namorei um rapaz que exibia um comportamento instável de acolhimento e afastamento. Depois de alguns encontros divertidos, ele ficava temeroso e se retraía, ficando sem comunicar-se completamente comigo, e retornava só depois de algum tempo. Ele até afirmava que, nossa, Deus me disse que precisamos de 2 semanas afastados um do outro. Quando analiso tudo isso, penso que talvez Deus realmente tenha lhe dito isso para que eu tivesse tempo de perceber suas tendências instáveis. Permiti que isso se estendesse por quase 1 ano. Durante nossa separação, ele vivia sua vida alegremente, enquanto eu me agonizava com o que eu possivelmente teria feito de errado. Depois da sua pausa, guiada por Deus, ele voltava a relacionar-se comigo como se nada tivesse acontecido. Existe um ditado que diz que as pessoas loucas fazem você se sentir louco. Realmente. Um dia, usei o bom senso. Disse-lhe que se ele quisesse continuar a relacionar-se comigo, ele poderia fazê-lo como amigo, sem beijos, mãos dadas ou abraços. Visto que ele estava enfrentando a fase de afastamento, ele concordou. Dá para acreditar nisso? No mesmo dia, ele aproximou-se de mim e pegou na minha mão. Eu sei que você não quer nada físico, ele disse, mas me sinto tão conectado com você. Tipicamente, eu teria minimizado isso tudo. O que importa? Ele só pegou na minha mão. Tivemos um dia excelente, não faça disso um grande caso, e assim por diante. Mas dessa vez foi diferente. Eu queria um relacionamento, mas não nesses termos. Na verdade, disse eu, falei contigo que só queria sua amizade. Se não posso confiar em você para algo tão simples, não poderei confiar para coisas que realmente importam. Isso acaba hoje. O que quer que seja isso? Ele olhou para mim pasmo. Sinto como se alguém tivesse tomado de mim meu brinquedo predileto, disse ele confuso. Com isso, ele foi embora e levou consigo todo o seu drama. Com essa atitude, ele exemplificou perfeitamente seu comportamento infantil. Até então, eu era o brinquedo que seria descartado ou com o qual ele poderia brincar para o seu bem-prazer. Em um instante, veio à tona o que eu já desconfiava desde o início. Além do mais, o poder de encerrar ciclos pousava sobre mim. Mas o medo de perdê-lo me impedia de terminar o relacionamento. Quando eu finalmente exerci minha coragem, o sentimento de poder que senti foi tão forte que eu queria gritar para o mundo inteiro ouvir. Fui para a praia e corri por toda a costa do mar, saltitando pela liberdade reconquistada. Libertei-me do pensamento codependente. Não precisava mais de sua aprovação para ser feliz. Estava bem, muito bem sem sua aprovação. Senti a admiração de Deus pela minha escolha saudável, a primeira, dentro das muitas outras que seguiram. Levi Titus nos ensinou uma verdade poderosa extraída de Tito 2,5, sobre a mulher como guardiã ou protetora do seu lar. Ela afirmou que Deus nos deu autoridade espiritual para proteger aquilo que permitimos que entre ou saia das nossas casas. Da mesma forma, o nosso corpo é o lugar onde Deus habita. Temos a autoridade de aceitar ou rejeitar o que acontece conosco. Somos mais do que justificados quando dizemos não para as pessoas que tentam tirar vantagem das nossas vulnerabilidades
e sim para relacionamentos saudáveis e que geram vida. Quem sabe não houve guardiões em nossa juventude, mas nunca é tarde demais para tornar-se um. Nunca teremos que fazer concessões dos nossos valores só para agradar alguém. Se eles disserem que sim, eles não são dignos do nosso relacionamento. A Bíblia relata uma excelente história sobre um homem judeu chamado Neemias. Depois que os babilônios saquearam Jerusalém, eles exilaram muitos judeus e forçaram todos eles ao serviço escravo. Naquela época, Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes. Sempre ansioso por receber notícias de sua terra natal, Neemias interrogou seu amigo Hanani sobre os judeus que retornaram para Jerusalém após seu período de escravidão. Para seu desespero, ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e seus portões incendiados. Numa reviravolta histórica, ele conseguiu permissão e provisão do rei para reconstruí-los. Durante o processo de restauração, Neemias reconstruiu 11 portões da cidade. Cada um deles levava um nome, como a Porta dos Peixes, a qual recebeu este nome pela sua proximidade com o mercado de peixes, a Porta das Ovelhas e assim por diante. Em outras palavras, cada portão servia um propósito distinto. Os mercadores e os consumidores passavam pelos portões trazendo tudo o que haviam comprado ou levando o que desejavam vender. Cada portão provia o acesso de via dupla, a não ser a porta do lixo. A porta do monturo, ou lixo, operava de forma diferente. O lixo saía, mas ele não voltava. Durante sua jornada de cura, muitas memórias tóxicas serão expelidas do seu corpo. Conforme você processa o trauma causado por tudo que você enfrentou, eu oro para que Deus cure todas as suas lembranças, conforme Ele continua a me curar também. Mas saiba disso, você tem direito de fechar o portão do seu interior para evitar que indivíduos com hábitos doentios tragam lixo para a sua preciosa alma. Você tem permissão de manter a distância de pessoas doentias. O lixo deve sempre sair, nunca entrar. Durante minha jornada, mencionei que os meus mentores me encorajaram a distanciar-me dos meus pais enquanto eu me curava. Apesar de ter sido extremamente difícil para todos nós, essa separação me ajudou a processar a minha dor com segurança, sabe? Após esse processo, tornei-me mais forte e mais saudável, entendendo que tivemos que estabelecer um limite até que eles pudessem reconhecer e não mais justificar os seus erros. Será impossível ter comunhão verdadeira com as pessoas que lhe feriram, a não ser que elas se arrependam dos comportamentos que tiveram. Se elas continuarem a justificar o abuso, elas são pessoas doentias. O portão deve ser fechado, mesmo que isso possa partir seu coração. Tenho um lugar favorito que gosto de visitar e fica numa trilha próxima à minha vizinhança. O caminho de cascalho que range sob os pés termina em um aqueduto. À medida que a neve derrete no topo das montanhas da serra, a água do degelo é canalizada para o nosso vale abaixo, fornecendo água para os campos. É de tirar o fôlego observar a água verde esmeralda enquanto ela escorre sobre os muros de pedra. No centro de tudo isso, há um sistema de rodas e comportas que gerencia de forma eficiente todo o fluxo dessa água. Sem os limites do aqueduto, a água que escoa da montanha nunca chegaria ao seu destino. Semelhantemente, a preciosa e viva cura de Deus poderia se perder ao falharmos em estabelecer limites.
Semelhantemente, a preciosa e viva cura de Deus poderia se perder ao falharmos em estabelecer limites. Lembre-se, um rio sem as suas margens torna-se um alagamento. Um rio sem as suas margens torna-se alagamento. Estabelecer muros ao redor da nossa jornada de cura serve para protegê-la e direcioná-la para o nosso próprio benefício. Construir um sistema de portões nas nossas almas afasta as pessoas doentias. Gaste tempo com Jesus. Peça a Ele que te mostre um lugar seguro para processar tudo isso. Eu elegi um profissional na área de aconselhamento. Deus também me proveu de mentores queridos que me colocaram debaixo de suas asas, fielmente durante 2 anos. Este foi um presente que eu nunca conseguirei recompensar. Assim como Jesus teve um caminho intencional para eu trilhar, Ele tem um para você também. Ele prometeu que os rios da vida fluirão através dele, até você. Eu oro para que esses rios encham um manancial no seu interior, até ele transbordar. Um manancial criado através de limites estabelecidos pela coragem. Que leitura profunda, que talvez tenha mexido aí em você, em algumas áreas, alguns traumas, de talvez limites que foram violados na sua vida adulta, na infância. Portões abertos, almas feridas. Que você consiga, através de Deus, através de ajuda de mentores, de aconselhamentos, de terapia, estabelecer limites saudáveis na sua vida. Para que os rios da vida fluam através de Deus. Para que realmente o manancial flua no seu interior até ele transbordar. E um manancial criado através desses limites estabelecidos pela coragem. Até o próximo episódio.